Você está preparado para receber uma unção sobrenatural? Se você estiver, assiste esse programa até o final. Bem-vindo ao programa Podercast. Se você não me conhece, sou o pastor Ariston Júnior e nós estamos com um amigo aqui e é o último programa deste ano e vai ser muito forte o que Deus vai fazer e chaves que vão ser liberadas para a sua vida. Então se prepare para receber muitas chaves poderosas em nome de Jesus. Apóstolo Alexandre, seja bem-vindo mais uma vez no nosso programa. Obrigado, pastor. Eu me sinto grato mais uma vez de poder estar aqui e eu creio que o Senhor fará grandes coisas hoje aqui no nosso meio, onde nós vamos estar falando, não só falando e ministrando sobre a unção, né? Glória a Deus. O apóstolo já participou do nosso programa 2 vezes e foi uma bênção as 2 vezes. Está aí na playlist de podcast completo. Eu só não lembro o número agora exato, né? Então no número 53 do programa, mas 2 vezes ele participou e foi uma bênção 2 vezes. Com certeza esse também ainda vai ser mais forte ainda, porque a unção e o poder de Deus só tende a aumentar. Deus vai acrescentando. Apóstolo, nós estávamos conversando, né? Você falou que existe algumas chaves, que você ia falar de algumas chaves para unção, é isso? É isso mesmo, pastor. Existem algumas chaves específicas que ativam, que multiplicam, que transbordam a unção de Deus, né? E é exatamente isso que eu quero estar trazendo aqui hoje, sobre essas chaves que eu acredito que, assim como trouxe algo poderoso no meu ministério, vai ativar algo aqui na vida aí dos ouvintes aí que estão acompanhando esse programa. Amém. E são quantas chaves que você pretende falar hoje, ou não vai revelar quantas chaves? É muitas? Não, eu vou revelar. São 7 chaves. 7 chaves que vão trazer algo poderoso da parte de Deus. Eita glória. Então já vai curtindo aí, meu irmão. Vai curtindo e já vai compartilhando. Você sabe alguém que quer receber a unção de Deus? Compartilhe com esse irmão para ele ser ativado, para ele também receber essa chave poderosa. Então, apóstolo, qual é a primeira chave? Eu fiquei curioso. Bom, primeiramente, pastor, eu quero fazer uma introdução aqui, breve, né? Acerca da unção, né? Se tem um assunto que eu amo falar, é sobre a unção de Deus. E nós precisamos primeiro entender que a unção de Deus é um agente capacitador, né? Como está lá na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 27, que a unção de Deus nos capacita para todas as coisas. Então nós precisamos entender primeiramente isso, que a unção é um agente capacitador em nossa vida, a qual foi nos dado para um propósito. É por isso que Jesus, quando ele sai do deserto e vai iniciar seu ministério, Jesus ele vai para Nazaré, ele vai para uma sinagoga no dia de sábado, Jesus abre o livro de Isaías e ele traz justamente aquela passagem, Isaías 60, 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para, né? Esse para é o propósito, que ali Jesus fala, para pregar as boas novas aos quebrantados de coração, para libertar os cativos. Então ali revela o propósito da unção. Deus não unge ninguém sem propósito. Então a unção é um agente capacitador. Um agente capacitador que nos capacita para o propósito de Deus. A primeira chave que eu quero trazer aqui, pastor, é sobre o lugar onde a unção é ativada, é desenvolvida. E é um lugar que ninguém quer estar. Eita, isso é forte. Existe um lugar certo. Existe um lugar onde Deus nos coloca para desenvolver a unção. O nome desse lugar é deserto. Ixi. O deserto é o ambiente que Deus ele ativa e ele desenvolve a unção. Olha só que interessante. Em Mateus capítulo 3, Jesus ele é ungido no Jordão. Ele é apresentado ali por João Batista, batizado, né? O céu se abre e o Espírito desce. O que está acontecendo ali? A unção. Ali, Deus está ungindo Jesus para o ministério. É por isso que eu costumo falar, Jesus não operou milagres antes do Jordão, antes do deserto.
Ele não fez milagre. Por isso que a Bíblia não revela nada. Existem algumas histórias, se eu não me engano, até o livro de São Cipriano conta a história de Jesus quando criança operando milagres. Mas eu não acredito nisso, porque eu acredito que ali no Jordão, Jesus ele foi batizado por João Batista, ou seja, ele precisou de um profeta para confirmar o ministério dele. Né? Até Jesus precisou de alguém para dizer, ó, esse aqui é o Cordeiro de Deus, para confirmar o ministério dele. Ali Jesus foi batizado, ali Jesus foi ungido, e é por isso que ele vai para o deserto cheio do Espírito Santo, vai passar pelo processo do deserto, e lá em Lucas capítulo 4, versículo 13, versículo 14, Jesus sai do deserto cheio da virtude. Na virtude, ou seja, no poder. Ele entrou no deserto cheio do Espírito, mas saiu cheio do poder. Porque uma coisa é você ser cheio do Espírito. Uma coisa é você ter o Espírito, outra coisa é você desenvolver o poder. Costumo falar muito isso, pastor. Inclusive eu falo isso em um dos meus livros, que é A Unção de Elias, para esses dias, sobre essa diferença de quem tem a unção e quem tem só o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo que te salva. A unção é aquilo que é desenvolvido para um propósito. Por que tem crente que não desenvolve a unção? Porque tem crente que não suporta o deserto. Quando ele entra nesse período, nessa fase de iniciar o processo, porque o deserto, quando a gente fala de deserto, né? É lógico que na Bíblia, para Jesus, para o povo de Israel, o deserto foi um ambiente, literalmente um ambiente, né? Que é um ambiente árido, seco, de necessidades. Para nós, o deserto é uma fase de escassez, uma fase, quando nós falamos de deserto, quando a Bíblia está falando de deserto e trazendo essa aplicação para a nossa vida, nós estamos falando de um tempo de dificuldade. Então é esse processo, e é nesse processo chamado deserto que Deus vai habilitar, vai desenvolver a unção. Então quando Jesus ele entra no deserto, é ali que a unção é desenvolvida. Eu tenho uma mensagem que eu falo sobre o maná. Quando que Deus... O que foi o maná, pastor? O maná, ele foi vamos dizer, a forma que Deus usou para treinar Israel, para habilitar Israel. O maná foi dado aonde? No deserto. Né? Então, quando Israel clamou por maná, eles estavam lembrando da comida do Egito, né? E aí Deus manda o maná. O maná, ele só durou o tempo que Israel esteve no deserto. No dia que Israel saiu do deserto, em Josué, capítulo 5, versículo 12, eles comeram da terra de Canaã, pisando nas campinas de Jericó, naquele dia o maná cessou. Por quê? Porque o maná foi a maneira que Deus usou para treinar esse povo, porque eles comiam, o maná era a porção diária, né? Se eles pegassem uma porção a mais, estragava. Porque era Deus ensinando eles ao quê? A viver da fé, a depender. Olha que interessante, Jesus quando estava no deserto, ele comeu pão dos anjos, não comeu, pastor? Comeu. Esse pão dos anjos é o maná. Porque lá no Salmo 78, se eu não me engano, diz assim que o salmista, ele salmodiando, ele diz assim: e comeste o pão dos anjos, o maná. Ele fala que o maná é o pão dos anjos. Quando Jesus está no deserto, quem serve ele é os anjos. Por quê? Porque no deserto Deus manda maná. Porque você está em tempo de preparação. Então, quem está no deserto está em fase de aprendizado. Quem está no deserto está em fase de aprendizado. Quando Jesus sai do deserto, existe alguma passagem bíblica que Jesus recebeu pão da mão de anjo? Não existe. Não. Ele só recebeu pão no deserto. A Bíblia diz lá em Josué 5:12 que no dia que eles comeram do maná e não tiveram mais maná.
Porque o maná é bom, mas não para a vida toda. Porque quem está comendo maná está em fase de aprendizado. Quem está comendo maná está em fase de deserto e está sendo aperfeiçoado, está sendo preparado. Então Jesus, quando sai do deserto, pastor, ele não tem mais pão da mão de anjo. Mas um menino vai colocar 5 pão na mão de Jesus. O que Jesus vai fazer, pastor? Vai multiplicar. Vai multiplicar, porque no deserto eu estou sendo preparado, eu recebo a provisão de Deus. Mas quando eu saio do deserto, eu estou pronto para multiplicar. Forte. Sabe qual é o problema de algumas pessoas? Que a Bíblia diz que quando o povo de Israel comeu do pão da terra de Canaã, no outro dia o maná não veio mais. Então provavelmente alguém se levantou pela manhã no outro dia e foi procurar maná. Agora eu imagino alguém procurando maná e falando, maná não veio. Deus falhou? Poxa, 40 anos Deus não falhou e agora Deus falhou? Mas não é que Deus tinha falhado. É porque já tinha uma nova porta se abrindo. E tem gente, pastor, que já saiu do deserto, mas está com a mentalidade ainda de quem vive no deserto. Quem está esperando o pão cair do céu ainda e não entendeu que já é a fase de multiplicar. Então, às vezes, a unção já foi desenvolvida. Então, o lugar que Deus desenvolve a unção, que Deus os capacita, que Deus os prepara, é no deserto. É nesse lugar onde você vai aprender a depender dele. Onde ele vai te ensinar a ter uma dependência, porque depender do maná, o que foi essa didática que Deus usou para treinar Israel através do maná? Foi justamente o que Jesus falou em Mateus 6, 34. Não vos preocupei com o dia de amanhã. Ou seja, quando Deus deu o maná, Deus estava pregando isso para Israel. Vou ensinar vocês a viver essa palavra. Come a porção de hoje e amanhã. Não vos preocupei com o dia de amanhã. Cabe cada dia o seu mal. Então esse processo, né, é por isso que Jesus ele entra no deserto. Ele entra cheio do Espírito, mas ele sai cheio da virtude, cheio do poder e pronto para ministrar, para fazer milagre, para iniciar o seu ministério. Então, a primeira chave é passar pelo processo do deserto. E o apóstolo estava falando isso, eu estava vendo que o próprio Jesus, perfeito, santo, filho de Deus, teve que passar por esse processo de ir para o deserto. Imagine nós. Exatamente isso. A gente precisa, pastor, o que a gente precisa entender? Se nós entendêssemos, se nós souber entender os tempos, os processos de Deus na nossa vida, nós vamos nos frustrar menos. Por que nós nos frustramos? Porque nós não discernimos as fases, as etapas da nossa vida. Ou seja, se nós soubéssemos, poxa, eu estou num processo, peraí, não, então eu preciso respeitar esse processo, saber o que é para esse processo, o que eu preciso fazer nesse tempo, nós não íamos ficar criando expectativas em coisas e nos frustrando. Porque as nossas maiores frustrações é justamente em cima das nossas expectativas. Por quê? Porque nós não discernimos o tempo que estamos vivendo. Jesus ele respeitava tanto isso, que quando Jesus ele inicia o ministério dele, ele inicia o ministério, mas Jesus inicia o ministério em silêncio. Ele não inicia fazendo barulho. Tanto é que o primeiro milagre dele é dentro de uma festa. Não é exposto na rua, no meio da multidão. Porque ele sabe que tem etapa. Tudo vai ter seu tempo. E quando tiver que o nome dele ser honrado em Jerusalém, como vai ser, Deus vai ter um Lázaro para ele ressuscitar. Um Lázaro morto há 4 dias. Mas enquanto não chega esse tempo, Jesus ele cura e ele fala assim, ó, não conta para ninguém. Se fosse nós, pastor, quando alguém é curado, a primeira coisa que a gente faz, já grava vem cá, já conta o seu testemunho aqui. Deixa eu postar isso hoje no Instagram. Mas porque Jesus ele respeitava muito, porque se ele fosse... Isso é tão interessante que os irmãos de Jesus, não me recordo a passagem, eles chegam em Jesus e falam assim, por que você não vai para Jerusalém? Quem quer ser conhecido, vai para Jerusalém. Jesus fala, não chegou o meu tempo.
né? Eles não entenderam. Entendeu? Não era o tempo de ir para Jerusalém. Quando chegou o tempo, Jesus ressuscitou Lázaro em Betânia, do lado de Jerusalém. Até judeu se converteu. Mas ali também estava muito próximo dele cumprir o propósito da morte. Então, se Jesus ele aparece cedo, ele também morre mais cedo. Então, se a gente aprende a respeitar esse processo, entender, o deserto é um processo. E a gente aprende a entender esse processo, a descansar nesse processo, nós não vamos nos frustrar. É por isso que a primeira chave para quem quer ter da unção, para quem quer carregar o poder de Deus, é aprender a passar por esses processos e entender que tudo tem uma finalidade. Que Deus não te colocou nessa situação para te matar, pelo contrário, é para te habilitar. Porque o que nós chamamos de deserto, Deus chama de um lugar de transformação. Acho que no segundo programa você disse que prova não mata ninguém. É humilhação, né? Humilhação. Eu nunca vi ninguém morrer de humilhação. Eu nunca vi alguém... Eu fui tão humilhado que... Morreu. Tanto é que, na verdade, o que mais mata é... A honra mata mais do que a humilhação. Né? A honra mata. Pessoas que não estão preparadas para a honra, quando ela é honrada, ela morre. Qual que foi o que aconteceu com o diabo? Foi a honra. A posição que ele tinha, a honra que ele tinha. Porque dificilmente uma pessoa que não aprendeu a lidar com a humilhação, ela não vai saber lidar com a honra. É por isso que Deus, ele antes de honrar, ele humilha. Porque só tem... A estrada que leva para a honra é uma estrada de humilhação. E quando Jesus estava no deserto, pastor, o diabo levou ele para o pináculo do templo. A Bíblia diz que transportou Jesus para lá. Só que para chegar no pináculo do templo tinha uma escada. E escada fala do quê? De processo. Degraus, né? As fases, etapas, ciclos. Só que quando o diabo leva Jesus muito rápido lá para cima, depois ele fala o quê? Se joga daqui. Porque assim, quem sobe rápido vai cair rápido também. Agora, quando você aprende a respeitar os degraus, as fases da vida, é por isso que em Gênesis 28, Deus mostra para Jacó o quê? Uma escada. O que era aquela escada? Aquela escada que Jacó viu em Gênesis 28 eram as fases da vida dele. Tanto é que o que Jacó vê na escada? Anjos, né? Anjos que subiam e desciam. Aí você vê lá em Gênesis 32, depois de mais de 20 anos que Jacó estava vivendo na casa de Labão, e Deus fala para Jacó voltar para a casa de seus pais, Jacó muito receoso, porque ele deixou um irmão lá que lhe ameaçou, né? Esaú, pela primogenitura. E quando Jacó ouve a voz de Deus para voltar para a casa dos pais, ele fica temeroso por causa do irmão. Isso passou mais de 20 anos. Só que a Bíblia diz que lá em Gênesis 32 ele encontra 2 bandos de anjos, que ele dá o nome de Manaim. Naquele lugar. Ele vê 2 exércitos. Que eram aqueles anjos? Eram os anjos da escada. Eram os anjos que Deus falou, em cada fase da sua vida eu vou estar contigo. Então aquela escada é os degraus, é a fase. Então o diabo não quer que eu suba os degraus. Se tem uma coisa que o diabo quer anular da minha vida, é o processo. Porque ele sabe o quão poderoso é o processo de Deus. O que o processo de Deus não faz na vida de um homem. Dificilmente um homem que passou pelo processo de Deus vai cair dos lugares altos. Agora, quem está vulnerável a cair dos lugares altos é quem não passou por esse processo. É forte, hein? É forte aí, vai recebendo aí, irmão, e vai comentando aí, você está nesse processo, então aí Deus está te preparando, é o lugar que Deus está desenvolvendo a unção de Deus na sua vida, em nome de Jesus. E qual é a outra chave, apóstolo? Segunda chave, pastor, a segunda chave é como destravar a unção, né, e saber que a unção já está na minha vida. E como saber disso, como descobrir isso, porque nós vemos tantas pessoas que
falam, eu quero a unção, eu quero o poder de Deus, eu quero receber algo de Deus. Só que se você não colocar à prova isso, você jamais vai saber que você tem. Tem coisa que você já carrega e ela só é destravada quando você tem uma ação. É ação. A ação, né? Lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 13, quando Elias é arrebatado, Eliseu, ele pega a capa de Elias, ele pega a capa, vai para o Jordão e faz uma oração. Cadê o Deus de Elias? Aí ele pega e bate a capa, o Jordão abre. O que abriu o Jordão? Foi ele clamar ao Deus de Elias ou foi ele pegar a capa e bater no Jordão? Bater no Jordão. Foi bater no Jordão com a capa. E tem gente que está assim. Cadê o Deus do pastor Alisson? Cadê o Deus do... né? Que o Senhor deu para ele, porque o Senhor não dá para mim? E tá com a capa aqui na mão. Orando e com a capa aqui na mão. Que nem Moisés, igualzinho Moisés, em Êxodo 14, diante do Mar Vermelho, clamando a Deus com um cajado na mão. Eu falo, Moisés, por que clama a mim? Diga ao povo que marche, mas tu. Porque a exigência para quem tem fé é maior, viu, pastor? Para o povo, ó, só fala para continuar andando. Porque Deus não vai exigir uma atitude de fé para quem não tem fé. Deus não vai exigir atitude de ousadia para quem não tem ousadia. Se Deus exigir algo ousado para você, é porque Ele encontrou uma fé poderosa na tua vida. Então tem gente que está nessa situação. Aí Deus fala para Moisés, e tu pega o teu cajado. Poxa, Moisés com aquele cajado já tinha transformado o Nilo em sangue. Já tinha transformado em serpente diante de Faraó. E ele ainda está perguntando o que eu vou fazer, porque às vezes a gente ainda não acredita no que nós já temos, pastor. E como que a gente vai descobrir isso? Colocando à prova. Colocando à prova. Ou seja, Eliseu agora não tem mais o Elias para falar para ele, né? Filho, faz assim. Mas ele andou com Elias. Ele viu Elias fazer isso. Antes de chegar ali, onde eles estavam depois do Jordão, Elias abriu aquele Jordão batendo com a capa. Então o que ele fez? Ele simplesmente fez o que ele viu Elias fazer. É por isso que a Bíblia diz que a unção nos capacita para todas as coisas. Quem tem unção aprende vendo. Quem tem unção, pastor, não precisa nem ter alguém instruindo ali, ó. Ele aprende vendo. Quantas coisas eu aprendi com mentores de longe, que nunca sentei com eles. Nunca tomei um café junto, mas através dos livros deles, através das ministrações, das mensagens, eu aprendi. O que é isso? A unção, ela me capacita. Então Elias, um dia bateu no Jordão, o Jordão se abriu, Elias não ficou, ó, assim que faz, filho. Não, mas Eliseu estava andando. Então, primeiro, por que Eliseu clamou ao Deus de Elias? Porque ele ainda não sabia o que ele estava carregando. Ele ainda não sabia o que estava sobre ele. Então essa chave aqui, você quer saber o que está sobre a tua vida? Faça a prova. Eu até estava lembrando que Pedro, quando chegou lá lá em Atos 3, para aquele aleijado do templo, falou assim, ó, não tem ouro, não tem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Ele sabia o que tinha e ele usou. Então, e até falando isso para você, tem muita gente que recebe transferência, atrás de transferência, que eu acredito, e que o apóstolo também acredita, que ele falou até que ele recebeu uma lá no primeiro programa que ele fez conosco, mas não usa essa segunda chave. Tem gente que está obeso de unção. É boa. Gente está obeso de unção e não está colocando em prática. Não tá. Ele está guardando tudo para ele. Então tem que agir. Tem que agir, tem que colocar isso para fora. Tem que colocar isso para fora. Né? Isso tem até a ver com alguma das chaves que eu vou trazer aqui, que é justamente a chave 3. Daqui a pouco eu vou falar. Mas tem que colocar isso para fora. Então tem pessoas que ela já foi na ministração do profeta A, ela já recebeu a imposição de mãos do profeta B, ela já assistiu o curso do profeta C, e ela está lá,
Quando vai ser minha vez, Senhor? É o Eliseu, na beira do Jordão, com a capa na mão, e fala, cadê o Deus de Elias? Não, não é. O Deus de Elias agora é o seu Deus. O Deus que agiu, o Deus que usou Elias, agora vai te usar. O Deus que capacitou Elias, te capacitou. Então, essa chave, pastor, é justamente ter essa ação, né, de se mover, eu preciso colocar à prova. Peraí, está na minha vida? Então, vou fazer o negócio acontecer. Né, eu me lembro que a primeira vez que eu orei por uma pessoa, que a pessoa foi curada, foi justamente um momento assim, onde o Espírito Santo já estava falando muito comigo, eu já tinha as chaves na minha mão, eu já tinha entendido através das revelações que o Senhor tinha me dado, através das ministrações, através dos livros que eu tinha lido, através de profetas que eu tinha ouvido, mas eu ainda estava assim, esperando talvez o anjo descer, pegar as minhas mãos e eu lembro que um dia eu tomei uma decisão, eu falei, hoje eu vou agir com fé. E aí eu orei por uma mulher na igreja, ela estava com um problema na perna, que ela não conseguia nem pisar. E ali eu orei e eu fui ousado em falar para aquela mulher começar a pular. E aquela mulher começou a pular e ela foi curada ali imediatamente. E ali foi o destravar. Porque você só precisa dar esse primeiro passo. Quando você tem a primeira experiência, aquilo vai te impulsionar, né? Eu costumo falar uma coisa. A primeira coisa que nós precisamos é da fé. Depois que a fé nos leva a uma experiência, aí nós temos duas chaves, a fé e a experiência. Porque a experiência ela é uma âncora também para a fé, né? A fé nos impulsiona, mas a experiência ela também dá aquela segurança. Opa, eu vi como funciona e é assim. Então ali foi quando eu comecei a destravar realmente essa ousadia, mas a partir de um momento que eu, né, tive essa atitude, ou seja, já estava comigo, essa unção de cura, já me movia no profético, então essa unção já estava ativada na minha vida. Né, já estava ativada. É ação, né? É ação. Tem uma frase que não é, ele é cristão, né? Mas o Paulo Vieira, né, tem um livro, né, O Poder da Ação, e ele fala: há poder em quem age. Isso serve para qualquer meio, né? Qualquer meio. Ele fala isso, eu acho que mais para o meio secular, né? Profissional, né? Que eu acho que é o foco dele. Mas realmente em qualquer área, né? Você tem a unção, Deus tem te carregado, mas você está aí, como o apóstolo falou, obeso. Então, levante e age, tem ação. E ó, está sendo liberado muita chave. Se você não curtiu ainda, curta aí, que nós tem que avisar que as pessoas esquecem de curtir. Quando você curte o vídeo, o próprio YouTube divulga para mais pessoas. E qual é mais chave aí, apóstolo? Pastor, a terceira chave, né? A terceira chave é como multiplicar a unção. Dá para multiplicar? Dá para multiplicar. Como desenvolver, como essa unção crescer na minha vida. Né? Como a gente falou, tem gente que tá obeso aí e o que traz a unção, né, é justamente você usar o que você tem. Né? Primeira coisa, 2 Reis, no capítulo 4, uma mulher chega em Eliseu e ela diz, o meu marido, teu servo, ele morreu, tu sabes que ele era fiel, homem de Deus, e agora os credores estão vindo na minha casa e estão cobrando, querendo levar os meus filhos como escravo. Primeira coisa, essa mulher, ela vem completamente apoiada na fé do marido, na santidade do marido, no chamado do marido. Há quem diga, né? Agostinho falou que provavelmente o marido dessa mulher era aquele Obadias. Provavelmente essa era a esposa de Obadias. E Obadias, ele foi um homem que
nos dias de Jezabel, ele alimentou os profetas que estavam escondidos, né? Para Jezabel não matar, ele alimentou de pão. Então ele era um servo. E agora essa mulher, ela chega no profeta, porque havia uma lei em Israel, se você tivesse uma dívida, você podia entregar os seus filhos como escravo, para ser escravo durante 7 anos, para pagar essa dívida, né? Isso era lei. Então esses homens tinham o direito de levar o filho dela e trabalharem para eles como escravo durante 7 anos. Quando essa mulher chega em Eliseu, ela diz: o meu marido, teu servo, era temente. Primeira coisa, essa mulher, ela está precisando de ter uma experiência com Deus. E o que Deus está fazendo ali é preparando uma experiência para ela. Aí o profeta diz para ela: o que tu tens na tua casa? E ela diz: a tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. O azeite, ele representa a unção. O azeite, ele representa a unção do Espírito Santo. Quando ela diz: a tua serva não tem nada, ela não está valorizando aquele pouco. Então a chave para você ter o muito de Deus, para você viver a multiplicação, é você valorizar o pouco. É você reconhecer e valorizar o pouco. Porque se tem uma coisa, um princípio de multiplicação, é a gratidão, pastor. Eu aprendi uma coisa: tudo que você não é grato, você acaba perdendo. O que você não é grato, você acaba perdendo. Agora, aquilo que você é grato, você acaba multiplicando. Jesus, quando foi fazer a multiplicação dos pães, a primeira coisa, Jesus não agradeceu a Deus quando tinha 12 cestos cheios. Ele agradeceu a Deus quando tinha 5 pães e 2 peixinhos. Verdade. Ele levantou e disse: Pai, eu te dou graça. Agora nós queremos fazer o culto de ação de graça. Depois da bênção. Depois, quando a gente tiver os 12 cestos cheios, eu faço o culto de ação de graça. Tem gente que murmura a prova toda. Né? Aí quando Deus abre, aí vem com aquela cara lavada na igreja, né? Só Deus sabe, né? Ela fala: eu fui fiel, irmão. Só Jesus sabe. Mas nós somos assim. Jesus não. Jesus falou: eu vou multiplicar. O que ele fez? Ele deu graça. Deu graça quando ainda tinha pouco. Então, um dos maiores princípios para a multiplicação é a gratidão. Olha que interessante, pastor. Quando Deus criou o mundo, no primeiro dia, quando terminou a criação, que Deus, no primeiro dia, ele não transformou nada, ele somente acendeu a luz ali, né? Disse: Deus, haja luz, e houve luz. Mas no final do dia, e viu Deus que aquilo era bom. Segundo dia, Deus começa a organizar, colocar as águas que estavam em cima e embaixo, há uma organização. E no final do dia, e viu Deus que aquilo era bom. No terceiro dia, e agora as árvores estão frutificando, e ali começa a vir a prosperidade na terra. E no final do dia, viu Deus que aquilo era bom. Em todos os dias, Deus termina o dia sendo grato. Aí eu aprendi uma coisa: nós esperamos a conclusão de algo grande para ser grato. E Deus, em cada pecinha, em cada momento ali que ele concluía alguma coisa, havia um espírito de gratidão. E viu Deus que era bom. Ou seja, eu não concluí tudo, ainda não terminei, mas eu já estou sendo grato. Isso é bom. Então, essa mulher não reconheceu. Então o profeta vai fazer o quê? Ela reconhecer. É daí que vai sair o seu milagre. E sabe quando vai sair? Sabe quando vai multiplicar isso? Então, primeira coisa é reconhecer. Segunda coisa é ser grato. Né? Reconhecer: opa, é pouco, mas eu vou ser grato por esse pouco, porque aqui vai aumentar. Isso aqui vai aumentar. E quando vai aumentar? Quando tiver vasilhas vazias. E a sua botija pequena estiver disponível para elas. Então, uma das coisas que
multiplica também, além da gratidão, é disponibilidade. Você quer que Deus te dê mais? Então use o que Deus já te deu. Esteja disponível para aquilo que Deus já te deu, para usar aquilo que Deus já te deu. Quanto mais disponível você estiver para Deus, mediante aquilo que Deus te deu, mais Deus vai derramar. Tem pessoas que têm medo de acabar. Tem pessoas que retêm mensagem. Tem pessoas que falam assim, poxa, essa aqui é para eu pregar no congresso. Eu não vou pregar no podcast Pastor Ariston. Não, isso aqui é para pregar lá no podcast do Pastor Ariston. Eu não vou pregar no culto no lar. Tem pessoas que é assim. E não entende que quanto mais você entrega, mais Deus te dá. E parte daquele princípio, né, apóstolo? Tem um pastor que fala muito de unção, e ele falava isso, tudo que eu semeio e colho, né? A Bíblia fala, tudo que o homem semear vai colher. Então, se você está semeando unção, isso que Deus te deu, seja ensino, conhecimento, revelação, unção, você vai colher, né? Vai vir uma colheita. Pastor, olha só que isso, baseado nisso que o senhor está falando. Lá em Lucas, capítulo 6, a partir do versículo ali 37, Jesus fala, não julgueis, senão será julgados. Não condeneis, senão será condenado. Aí depois Jesus fala, dai e receberás. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Olha que interessante. O que Jesus está falando? Que tudo que você dá, você atrai para você. Então, se você der injustiça, você vai atrair injustiça. Se você julgar, você vai ser julgado. Então, Jesus fala, ao invés de você fazer isso, dai. Dai o quê? Dai coisas boas. Porque aí você vai ter uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então, se você estiver disponível para dar, para fazer, você vai receber. Agora, eu preciso me colocar nesse lugar de disponibilidade. Então, se você não estiver disponível, é aquela coisa, né? Quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Quem é infiel no pouco, será infiel no muito. Então, eu costumo falar que o pouco é o treinamento para o mundo. No pouco eu estou sendo treinado, ou seja, do jeito que eu me comporto com pouco, é como eu vou me comportar com muito. Então, eu quero multiplicar. Você quer multiplicar a unção? Esteja disponível. Esteja disponível. Na sua igreja local, esteja disponível para o seu pastor como obreiro. Esteja disponível para servir a igreja. Esteja disponível para servir o próximo. Esteja disponível para Deus te usar. Porque se tem uma coisa na Bíblia que nós vemos, que Deus usa homens que estão disponíveis. Quanto mais disponível a pessoa estiver, mais Deus vai usar, pastor. Então, um dos segredos da multiplicação, para você multiplicar, para Deus transbordar, por quê? Olha que interessante, a pequena vasilha, enquanto tinha vasilha vazia, ela enchia, né? Aí a Bíblia diz que quando acabou, o que ela falou? Ela parou de jorrar. Porque não tem porque Deus encher uma vasilha, se não tem outras, para ela também transbordar. Não tem porque Deus derramar algo na sua vida, pastor, se você não está usando isso para transbordar na vida de alguém. Então, enquanto havia vasilhas vazias, a pequena vasilha, aquela insignificante do começo do texto, que a própria mulher não acreditou, falou, tua serva não tem nada, a não ser uma pequena vasilha de azeite. Enquanto tinha vasilhas vazias, ela estava lá disponível enchendo, Deus mandando azeite. A partir do momento que alguém gritou, quando o menino gritou, acabou as vasilhas, na hora Deus falou, eu não vou mandar, porque Deus não manda nada sem propósito. Deus não manda nada sem propósito. Deus não vai derramar unção se não há propósito. Deus não vai encher alguém que não tem propósito. Deus não vai transbordar alguém que não sai do lugar, que não tem o propósito de ir realizar. Então, quer ser cheio, quer ter mais de Deus, esteja disponível para Ele.
Quantas vezes eu tive obreiros que eu falava, a pessoa queria, mas não estava disponível. Eu falo, filho, Deus não vai derramar mais, Deus não vai te entregar mais. Você não está disponível para coisas pequenas. Você não está disponível para coisas pequenas. Você acredita mesmo que Deus vai te colocar em lugares grandes, altos? Não. Se você não aprender a estar disponível, Deus não vai multiplicar. Então, essa chave aqui, pastor, você quer viver essa multiplicação da unção, e não somente da unção, mas isso serve para qualquer área da nossa vida. Onde nós entregamos, aonde nós damos, aonde nós somos bênção, Deus vai nos encher, vai multiplicar. Glória a Deus. É verdade. Aqui, apóstolo, nós começamos esse programa, tem 2 anos e meio, e já tem muito testemunho, porque vem os pastores, né? Hoje é o programa 53 que tem semeado conhecimento, oração, sua vida, e outros estão recebendo e está havendo uma multiplicação. Glória Eu fui um dia desse na igreja do pastor Crevington, lá, e a igreja dele está jovem sendo usado em cura, o próprio pastor, houve um despertamento espiritual, e outros testemunhos, e eu creio que esse programa também vai ter muito testemunho. Então, você seja disponível, vai recebendo a chave aí. E agora é a 4ª chave? 4ª chave, pastor. Pode entregar? Pode entregar. Entrega tudo. Entrega tudo, pastor. Deixa Deus te usar, né? É verdade. Como atrair mais dessa unção, né? Como você atrair mais de Deus, da unção para a sua vida? Eu coloquei 2 princípios aqui, pastor, que é sede e fé, né? Porque se tem uma coisa que traz mais de Deus para a nossa vida, que nos enche da graça, é a sede, né? A sede, e o que vai ativar isso é a fé. Eu coloquei aqui um texto, quero estar lendo, que está em João 7, versículo... Evangelho de João 7. Isso aqui é até uma continuação da multiplicação da unção, porque enquanto a gratidão, a disponibilidade vai multiplicar, a sede e a fé vai atrair. Quero estar lendo o versículo 37 aqui. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Quem tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, Jesus está falando de algo que está disponível. Você tem sede? Vem beber. Tem sede? Está disponível, beba. Então a sede, ela me leva a usufruir. A sede me leva a usufruir. A pessoa, ela quer, eu quero uma unção de cura. Quero ser usado de cura. Você precisa gerar uma sede. Ou seja, o que faz uma pessoa estar nesse podcast agora assistindo? Sede. Com esse tema? A sede. O que faz a pessoa ir para um congresso de um grande seminarista e ela querer ali a imposição de mãos daquele homem, uma transferência? É a sede. É a sede dessa unção, né, pastor? Porque é a sede que nos impulsiona. É a sede que faz a gente... É a sede por isso. Esses dias eu vi um rapaz falando na TV, falando, a gente está falando muito de unção e pouco de Jesus, a gente tem que ter... Eu não consigo diferenciar, porque quando eu falo de unção, eu quero a unção de Jesus. Então eu não consigo diferenciar alguém que ama a unção e que não ama Jesus. Eu acho que a partir do momento que eu falo da unção, é justamente esse poder de Jesus. Então,
Eu quero a unção porque eu amo Jesus. Eu quero esse poder dele porque eu amo ele, eu quero essa graça dele. Acho que não dá para diferenciar isso. Separar, né? Separar, né? Jesus da unção. Então, nós precisamos ter essa sede que vai nos impulsionar. Uma pessoa que não tem sede, ela para no meio do caminho. As dificuldades, quando vêm, ela para no meio do caminho, ela não vai até o fim. O que nos faz enfrentar, o que fez eu enfrentar tantas coisas e não desistir de muitas coisas, foi a minha sede. Foi a minha sede. Agora, quando eu junto a sede e a fé, porque Jesus fala, aquele que tem sede, vem beba, está disponível. Pode vir, mas você precisa ter sede. Porque a sede vai te trazer. A sede vai te trazer. Agora, aquele que crê, aí já é outra história. Você não vai só beber, mas você vai fluir. Rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Então, a sede me leva a ansiar, mas a fé me leva a usufruir. A fé me faz fluir desse rio. Porque eu costumo trazer uma outra aplicação para isso, pastor. Porque tem pessoas que ela vai para um culto por uma sede errada. Ela busca Deus por uma sede errada. Ela tem uma sede de uma promessa, de algo às vezes físico, material. E essa é uma sede errada, porque essa sede ela vai ser saciada, ela vai passar. Essa sede é justamente de João 4, quando a mulher está lá e Jesus falou, quem beber dessa água vai ter sede de novo. Ou seja, amanhã você vai ter que voltar aqui para buscar essa água. Aí quando Jesus fala que tem uma água viva, a mulher fala assim, então eu quero dessa água para não ter que voltar mais aqui. Ou seja, ela não entendeu nada. Não é sobre não voltar mais aqui, é sobre voltar aqui, mas ter essa sede saciada. É não voltar aqui por causa desse poço. Porque para quem não sabe, ali em João 4, pastor, quando você olha Jesus ali no poço de Jacó, ali é 2 poços, é 2 fontes. É a fonte de Jacó e a fonte de Deus. Então, essa sede, tem 2 sedes. E a sede material, a sede natural, você mata aqui hoje. Hoje você tem uma casa, você sonha por uma casa, Deus te dá uma casa, saciou essa sede. Você vai começar a ter outra sede. Agora é o carro, é aquele carro, tá? Saciou essa sede. E você sempre terá uma sede. Agora, quando a sua sede é o Senhor, é o que ele estava falando. Então, aí já envolve a sua fé. Então, quem crê, como diz as Escrituras, fluirão dentro dele rios de águas vivas no seu ventre. Ou seja, você não vai ter mais sede, você vai ser saciado. Você vai ser saciado. A unção faz isso. A presença do Espírito Santo faz isso. Ela nos sacia. Então, pastor, essa chave é ter a sede, ter uma sede no Senhor. Né? Ter uma sede pelas coisas espirituais. Ter uma sede pelo reino de Deus e a sua justiça. Porque não tem como Deus derramar unção em quem não prioriza as coisas espirituais. Se você não aprender a priorizar o reino de Deus, a sua justiça, você também não vai atrair dessa unção. Não vai. E não sei se o apóstolo já teve essa experiência, eu aprendi viajando em algumas igrejas, eu fui para a Argentina 4 vezes, como já alguns já sabem, e eu preguei em várias igrejas, e tinha igreja que tinha uma manifestação do poder, algo tremendo, e era a mesma mensagem, que eu não tinha tempo para preparar a mensagem, então Deus me deu 2 mensagens, e aí era a mesma mensagem. Você quer água? Será que tem água aí, Alisson? Aí, tá com o microfone? Aí eu fui lá na Argentina, numa igreja, um poder tremendo, e aí depois, em outra igreja
pouca manifestação. Aí Deus me mostrou, porque era a falta de sede da igreja. Falta de pessoas que iam sem expectativa, sem fome, sem sede. Então eu já prestei atenção nesse tempo, de lá para cá até hoje, que quando você vai numa igreja que é um povo faminto, povo sedento, aí as coisas operam, é fácil. Mas quando você vai numa igreja que está todo mundo satisfeito... É verdade. Não tem como. Não, é verdade. Não, o senhor falou tudo agora. Há uma diferença no ambiente quando você tem um povo ali com sede. Né? Realmente há uma diferença. Realmente, você vai num culto que as pessoas têm sede da palavra, têm sede do Senhor, é muito diferente. Né? O ambiente muda. Quando você vai em um ambiente que as pessoas não têm essa sede, realmente faz muita diferença. Isso aqui foi a 4ª chave. E a 5ª chave? A 5ª chave, pastor. Vamos lá, pegar uma aguinha aqui. Tem uma aguinha, irmão Wallace? Eu não estava... A aguinha, fazendo favor. A 5ª chave, que deu sede. Deu sede. Deu sede. Deu sede, profeta. Obrigado, irmão Wallace. Glória a Deus, irmão. Deu sede. Então vai anotando as chaves. Vai anotando as chaves aí. Vamos lá. É a 5ª, pastor? A 5ª, aí. Obrigado, filho. Obrigado. É a 5ª chave? 5ª chave. Se não estou errado, é a 5ª. A 5ª chave é sirva a unção. Sirva a unção que você quer atrair para a sua vida. Sirva a unção que você quer ter. Sirva a unção que você quer operar. Hoje nós vemos muitas pessoas, muitos camaradas aí de internet, caluniadores de homens de Deus, de mulheres de Deus, de profetas, onde as pessoas acabam generalizando. Nós sabemos que tem pessoas que realmente são lobos em pele de cordeiro, mas tem muitas pessoas que foram levantadas por Deus e hoje nós vemos uma banalização, né, dos profetas, dos homens de Deus, e sendo que se há uma coisa que o Senhor ele quer que nós fazemos é honrar os profetas. Lá eu vou estar lendo aqui também, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 40. Mateus 10, 40, diz assim: quem vos recebe a mim, me recebe. Melhor dizendo, perdão. Quem vos recebe, a mim me recebe. A quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Qualquer que tiver dado, que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Esse último versículo é fascinante. Ele é fascinante. O que era dar um copo de água para um discípulo? O Oriente Médio era uma terra, um lugar árido, né, pastor? Uma pessoa que está ali pregando o evangelho, passando por aquelas terras, e você dá um copo de água, é você dar um combustível para aquela pessoa. É você falar para aquela pessoa, continua. Dar um copo de água fria para alguém era, além de recarregar as forças e o ânimo daquela pessoa, era você falar, ó, continua. Então é isso que Jesus está falando. Alguém que faz isso não perderá seu galardão. Vai receber o que o profeta recebe. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, vai receber o galardão de profeta. Pastor, o senhor hoje é pastor. Eu tenho certeza que antes do senhor ser pastor, o senhor teve que servir um pastor. Sim. Porque jamais nós vamos receber uma unção que nós não servimos antes. Então eu tive que servir o meu pastor.
Tem uma frase que eu carrego comigo, eu devo ter falado no outro podcast, que a Bíblia fala que Eliseu lavava as mãos de Elias. Isso é uma expressão que Eliseu, ele era servo de Elias. Tanto é que Elias já tinha sido arrebatado, mas falavam de Eliseu assim, Eliseu, filho de Safate, que deitava água na mão de Elias. Aí Jesus, o que ele fez? Ele lavou o pé dos discípulos. Aí uma vez o Espírito Santo falou para mim, se você como servo não consegue lavar a mão do seu líder, jamais como líder, você vai lavar pé de discípulo. Forte. E hoje nós temos pessoas que nunca lavou a mão de um líder e quer que discípulo lave o pé dele. Entendeu, pastor? Pessoas que não aprenderam a servir a unção. Pessoas que não aprenderam a ser servos. Pessoas que não aprenderam a ser servo, a servir. Mas que querem ser servidos. Então o lugar onde você vai receber é esse lugar aqui, ó, quem recebe um profeta na qualidade de profeta. Ou seja, eu reconheço a unção, eu respeito a unção. Eu entendo a qualidade dessa unção. Eu honro essa unção como ela tem que ser honrada. Como Deus honra. Porque Deus honra os seus profetas. E tem muita gente que não respeita o que Deus respeita. Quando eu vejo Davi com a oportunidade de matar Saul. E ali Davi fala, eu não vou matar porque jamais eu tocarei no ungido do Senhor. Aí tem pessoas que banalizam hoje que esse negócio de não toqueis no ungido. Meu irmão, isso é real, isso ainda é real para os nossos dias. Porque se tem uma coisa que Deus tem, é compromisso com quem Ele unge. Deus tem compromisso com quem Ele unge. Deus tem compromisso, Deus ele tem compromisso com aqueles... Porque, meus irmãos, só o ungido sabe o preço da unção, o peso da unção. O preço de você, da renúncia, de você ter deixado uma vida para cumprir um propósito de Deus. Você acha que Deus não respeita isso? Deus respeita. E Deus honra quem respeita isso. Mas Deus se desagrada quem não tem esse respeito. Por isso, quem receber profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Ou seja, se você aprender a respeitar a unção que você respeitar, a unção que você honrar, você vai atrair para a sua vida. Quantos homens que criticam aí, que acabam com alguns profetas da internet. Pastor, eu já eu não vou citar nomes aqui, mas já teve homens que são muito criticados até hoje. E eu me lembro uma vez, eu assisti um vídeo de um pastor, muito conhecido aqui no Brasil, e esse pastor ele é muito criticado, muito criticado. Enquanto tinha um monte de pastor lá naquele vídeo apontando algumas coisas que ele estava falando, eu só estava pegando as chaves. Tinha um monte de gente lá apontando ele, e eu entendendo o que ele estava falando, eu pegando a chave, e aquilo acrescentou algo na minha vida. Porque se eu respeito, se eu entendo, eu vou receber aquilo para a minha vida. Agora, infelizmente, né, tem pessoas que não conseguem. E tem pessoas que vão no embalo. Vão no embalo dos caluniadores. E hoje o que mais tem é canal do YouTube com caluniadores de profeta. Homens que têm o seu canal ali só para detupar, para falar mal, para criticar homens de Deus. Então essa chave aqui, pastor, que é uma chave, eu falo isso porque eu trago isso para a minha vida. Isso trouxe algo para o meu ministério. Aprendi a respeitar, a honrar o meu pastor. Eu servi o meu pastor. Eu já era pastor auxiliar e eu era o diácono da igreja. Eu era como se fosse o diácono, eu fazia tudo. Eu vim de uma igrejinha muito pequena, onde ali eu me converti. Eu só congreguei em uma igreja, pastor. Uma igreja. Nessa igreja eu me converti. Nessa igreja eu fui batizado. Nessa igreja eu fui discipulado, obreiro, diácono, presbítero e pastor. E quando eu era pastor, eu ainda tinha a minha função de diácono. Era uma igreja pequenininha, tinha telha de
aquelas telhas de lata, e eu lembro que tinha goteira, e eu vivia subindo, eu conseguia dar um jeito, eu sempre... Tinha um monte de diácono lá, mas quem subia para arrumar aquele telhado era eu. Meu pastor pedia para mim. Então, eu aprendi a servir. E servindo ao meu pastor, servindo ali, honrando a unção do meu pastor, chegou o dia que Deus me entregou meu ministério e derramou de sua unção. Então, se tem uma chave que vai fazer a diferença na vida de alguém, é você aprender a servir a unção. Assim como o dia Eliseu serviu a unção de Elias, serviu a Elias, Josué serviu Moisés. E você pode ver a característica desses servos, desses homens, pastor. Você pode ver que nem Josué. Moisés estava lá no monte com Deus. Josué não podia estar onde Moisés estava, mas ele estava lá aguardando. Verdade. Né? Então, enquanto tem aqueles lá que ficam, né? Olha o puxa-saco. Né? Mas, na verdade, a Bíblia diz que quando Moisés entrava na tenda, Josué ficava do lado de fora, querendo... Ele já ansiava aquele mistério, ele honrava o Moisés. E tanto é aquele que herdou a unção profética ali e assumiu a liderança depois de Moisés. Assim como Elias. Havia muitos profetas, havia muitos discípulos. Você vê lá em 1 Reis, no capítulo 2, quando Elias e Eliseu estão passando ali, eles passam por Gilgal, passam por Betel, passam por Jericó, passam no Jordão, cada lugar ali tinha um monte de profeta, era 50 profetas num lugar, era 50 profetas no outro, discípulos, né? Mas quem estava do lado de Elias? Eliseu. Então havia muita gente ali que queria a capa. Tanto é que eu acredito que a maior... quando eles chegavam em Eliseu, né, e falavam, sabia que o teu senhor vai ser tomado de ti? Era tipo assim, né? Você só está aí por causa dele. Ele vai sair de cena e acabou teu ministério, acabou essa mamata sua, porque talvez alguém se achava mais preparado do que Eliseu. Mas quem recebeu a porção dobrada, profética de Elias, foi Eliseu. Por quê? Porque Elias falava assim, fica aqui. Ele fala, não, onde você for eu vou. Então, independente do levante, independente da circunstância, Eliseu aprendeu a honrar aquela unção, a acompanhar, servir Elias, e essa é uma chave poderosa, pastor. Eu estava até pensando nisso quando o apóstolo estava falando, que tem muitos líderes e pastores vivendo em maldição hoje, porque desonraram a unção dos seus líderes, com rebeldia, com engano. Então tem muitos líderes pastores que estão vivendo debaixo de uma maldição, de coisas que está dando tudo errado, porque lá atrás eles desonraram a unção, foram desleais. É verdade. Apóstolo, é a sexta agora, nós vamos para a sexta chave? Sexta chave, pastor, isso mesmo. Olha Manda só. aí a chave. Essa daqui é poderosa, hein, pastor? Essa aqui eu ainda não trouxe, eu estou inaugurando ela aqui. Eita glória! Tanto é que nós vamos inaugurar, vai estrear uma aula nova no nosso curso, Ativando a Unção. E vai entrar justamente essa aula, e eu vou dar uma pincelada aqui acerca disso, que foi muito revelador para a minha vida. Eu quero falar da unção que abre porta. A unção profética que é para abrir portas, que o Senhor unge pessoas específicas para esse propósito. Isso aqui é baseado em Isaías 45. Vou estar lendo aqui. Livro de Isaías, capítulo 45. Diz assim, ó. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face,
Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por que é unção que abre portas? Pastor, é uma unção de prosperidade. Uma unção que abre caminhos. Deus está falando aqui sobre o seu ungido. Ele chama de ungido Ciro. Ele chama Ciro de ungido. E nós sabemos que Ciro não fazia nem parte do povo de Israel. Era um rei, era um grande governador do Império Medo-Persa, a qual Deus vai levantar para abrir as portas da Babilônia e libertar esse povo. Sabe qual é o mais interessante? Que quando Deus está usando aqui Isaías, falando isso na boca de Isaías, é 200 anos antes de Ciro nascer. É 200 anos antes do povo de Israel, alguns anos antes do povo de Israel ir para a Babilônia. E Deus já está falando desse homem Ciro, que ele ungiu, ele chama de ungido. Aí você vai me falar, mas como assim? Um homem, vamos dizer, ímpio, de uma outra nação, que não conhece a Deus, e Deus chama ele de ungido? E aí eu entendi uma coisa, pastor, que existe pessoas que Deus, ele unge para ser usado em cura. Existem pessoas que ele unge para ser um grande profeta. Tem pessoas que ele unge para ser um grande orador, um grande pregador. Mas tem pessoas que Deus unge para abrir caminhos para o seu povo. Tem pessoas que Deus unge para um propósito específico. Nem todo mundo foi chamado para pregar. Nem todo mundo foi chamado para curar. Nem todo mundo foi chamado para fazer algo que talvez quando nós falamos de unção, de profeta, é o que mais vem na nossa mente, o que mais está evidente, é o camarada ser um pregador. Mas tem pessoas que Deus unge para simplesmente abrir portas para o seu povo, para ser um canal de bênção, de prosperidade. Porque são pessoas que vão alcançar lugares que alguns profetas não vão alcançar. Por exemplo, na Babilônia, Deus levantou Daniel lá no palácio. Mas Deus levantou Ezequiel lá no meio dos escravos, lá no meio do povo. E agora Deus levanta Ciro também, como seu ungido, lá no Império Medo-Persa. Então, Deus sempre terá os seus homens em todos os lugares, todas as esferas da sociedade. Deus vai ter alguém ali representando ele, que ele vai usar, que vai ter uma determinada chave para fazer algo específico. Aí isso me leva também a José de Arimateia, que a Bíblia diz que era um discípulo. Um discípulo. Assim como a Bíblia diz que Pedro era discípulo, assim como a Bíblia diz que Tiago, João era discípulo, a Bíblia diz que José de Arimateia era um discípulo. Só que José de Arimateia não levantou nenhum coxo. José de Arimateia não pregou para nenhuma multidão. Mas José de Arimateia tinha uma influência política, ao ponto de pedir o corpo para Pilatos, e colocá-lo em uma cova que ele tinha preparado, que ninguém tinha usado. Então, eu posso chamar José de Arimateia de ungido do Senhor? Sim. Alguém que Deus ungiu para algo específico, que não é pregar, que não é curar o enfermo, mas que é para abrir portas. Então, Daniel trouxe revelações tremendas. Daniel foi uma referência no palácio. Daniel foi referência para Nabucodonosor. Daniel foi referência para Beltesazar.
Mas Daniel não tinha a capacidade de abrir as portas para Israel voltar para a sua nação. Ezequiel teve visões, Ezequiel profetizou, mas Ezequiel não tinha a chave para abrir a porta para Israel voltar para a sua nação. Mas Deus ungiu a Ciro. Então tem pessoas, pastor, que Deus vai ungir, vai dar uma capacidade para prosperar de forma abundante, só para abençoar o povo de Deus. Só para abençoar os filhos de Deus, só para ser uma influência em algum lugar, para colocar, para levar Jesus lá. Então tem pessoas que Deus... Ramachula Rayeso. O Ramassu que me canto Rebecai Sukema. O Ramachula Rayesukeman. Tem pessoas aqui que estão assistindo esse podcast agora. E o Senhor, Ele te deu uma capacidade que nem você mesmo ainda compreende. Você não sabe o seu lugar no reino. Você já pensou, eu vou ser um pregador. Mas Senhor, eu não sei. Senhor... Meu irmão, sabe onde você vai fluir? Você vai fluir naquilo que já faz sentido para você, naquilo que Deus já tem te habilitado, já tem te colocado. Aleluias, às vezes você não tem compreendido, mas aquilo que você já faz hoje, já tem a ver com o que você vai fazer amanhã. Onde Ele vai te colocar. Então eu estou pregando aqui, talvez para muitos José de Arimateia, que não estão entendendo. Poxa, eu queria pregar como Pedro prega. Eu queria ser usado como João. Cara, por que você não se coloca na posição para fazer o que João e Pedro não podem fazer, mas você pode? Porque às vezes, nós precisamos entender, pastor, porque tem lugares e evidências que todo mundo almeja. Todo mundo almeja. Eu gosto de falar de Isaías 6, quando Isaías está lá no templo orando, e de repente aparecem os serafins. Isaías pede perdão para Deus, e um serafim pega uma brasa viva do altar e toca nos lábios de Isaías. E todo mundo vê, e, poxa, eu quero ser esse serafim, eu quero pegar a brasa viva do altar, porque o serafim está no altar, o serafim é aquele que está em evidência, mas para quem não sabe, antes de ter ali serafim, antes de ter Isaías ali dentro, o sacerdote entrava e preparava aquele altar de incenso, porque o altar que o anjo pega a brasa é o altar de incenso, o altar de sacrifício é fora do templo, Isaías tem a visão dentro do templo. Mas tinha um sacerdote lá que, antes daquele cenário, ele entrou ali para preparar aquele cenário. Eu preciso entender que tem as posições de destaque, mas que tem também as posições que preparam ambientes, ainda que não são relevantes para alguns, mas que diante de Deus é relevante. Então tem pessoas que estão assistindo aqui agora, que o Senhor te ungiu. Eu te ungi assim, Assim diz o Senhor, o seu ungido, Ciro, a quem eu tomo pela mão direita, para abater as nações diante da sua face, eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Aleluia. Aramachula, Hassuki, Mikai. Porque Israel estava cativo 70 anos. Quando Daniel começou a orar, Daniel começou a discernir. A Bíblia diz que Daniel, ele abriu os livros de Jeremias, porque Jeremias mandou cartas para a Babilônia, para o povo de Israel. Jeremias mandou cartas onde trazia instruções de Deus. Deus mandou eles se multiplicarem. Deus falou para eles, olha, não se sintam como exilados, se multipliquem, cresçam aí, porque esse cativeiro vai durar 70 anos. Aí Daniel, quando estava findando os 70 anos, Daniel começou a ler as mensagens de Jeremias e ele começou a discernir, o cativeiro está acabando, e ele começou a orar. Ele começou a orar, Aramachula Rayeso. Estou dizendo para alguém aqui, pastor, tem cativeiro se encerrando, tem portas para se abrir. Amém. E Deus está derramando essa unção de portas abertas para liberar esse novo tempo, essa nova fase, essa nova etapa, esse novo ciclo na tua vida. Então, naquele momento,
Enquanto Daniel começou a orar, porque ele começou a discernir, os 70 anos está findando. E a chave de Israel está na mão de quem? Está na mão de Ciro. A oração, quem teve que orar, interceder por isso foi Daniel. Daniel era homem de oração. A função de Daniel era orar. Ciro não orava. Aleluias. Mas Ciro tinha a chave. Aleluias. Aleluia. Então nós precisamos entender isso. Deus, ele é infinitamente à frente de nós. Então alguém pode até me criticar por esse texto. Talvez o religioso, ao ler isso, Ciro, ainda mais se você entender quem é Ciro. Mas Deus chama Ciro de ungido. E Ciro libera o povo para voltar para sua terra. Aí quando eles estão voltando, pastor, eles chegam e eles se deparam com uma cidade destruída. Aí cada um vai cuidar da sua própria casa. O templo de Israel, aquele templo cheio de formosura que Salomão edificou, pilares de ouro, aquele templo estava destruído. Nabucodonosor queimou aquele templo para derreter todo o ouro e levar para a Babilônia. Porque primeiro Deus liberou o povo, para depois liberar o ouro. O mesmo Ciro que libera o povo é o mesmo Ciro que vai liberar o ouro. Só que Deus está aprovando eles. Porque quando Deus libera eles, eles chegam lá, e eles falam, não vamos construir isso aqui, não tem como chegar naquele nível de Salomão mais. Então cada um foi cuidar da sua casa. Aí Deus levanta outro profeta. O profeta Ageu. Aí Ageu vem no meio do povo e fala, até quando edificarei as vossas próprias casas, enquanto a casa do Senhor está sendo assolada? Aí alguém vai dizer, mas não tem ouro, subir um monte e pegar madeira. Trabalhe com a madeira que o ouro vai vir. Usa o que tem, para Deus mandar o que você não tem, o que você precisa. E aí eles começaram a reclamar. Aí veio o profeta de novo. Quem viu essa casa na sua primeira glória? Ainda um pouco mais eu farei abalar as nações, o desejado das nações virá. Porque minha é a prata, meu é o ouro. E a glória dessa segunda casa será maior do que a da primeira. Aleluia. Aleluias. Aleluia. Aleluias. E aí esse mesmo Ciro, que é ungido do Senhor, e ninguém vê Ciro como ungido, ele libera o ouro para voltar para Israel. Então essa unção, pastor, ela é real. Tem pessoas que Deus vai ungir com essa unção de prosperidade, com essa unção para abrir portas, com essa unção para ser um canal para o seu povo, para o povo, vai ser influência, vai ser uma influência política, vai ser influente em alguma área da sociedade, mas que vai ser para ser um canal. Assim como José. José foi ungido para abrir portas. Tanto é que quando chegou a fome, todo mundo foi atrás de Faraó. Faraó fala assim, a chave está com José. A chave do celeiro está com José, falem com José. A chave estava na mão dele. Essa é a unção, pastor, a unção que abre portas. Glória a Deus, muito forte, hein, apóstolo? Muito forte. Recebe essa unção aí. Foi liberado 6 chaves poderosas. E eu creio que a última, para fechar. Eita glória. 7 chaves da unção. E a 7ª? A 7ª, pastor. A 7ª é forte, hein, pastor? Eu acho que o pessoal não vai querer ouvir a 7ª, será, pastor? Acho que se tiver sede, querem. Pastor, a 7ª
É o preço da unção. A unção tem um preço. A unção tem um preço, eu vou te mostrar aqui na Bíblia. Em Mateus, capítulo 25, no verso 8. Vamos lá, primeiro eu vou ler aqui alguns versículos antes. Versículo 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, que seja que nos falte a nós. E a vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Pastor, essa parábola aqui, ela é uma parábola muito conhecida, as 10 virgens. Essas 10 virgens nós sabemos, nós podemos entender que é a igreja. E, primeiro, a Bíblia chama de prudente as que não carregavam azeite. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui: quem não busca unção é imprudente para Deus. Quem não carrega da unção é imprudente. Segunda coisa, a Bíblia diz que todas dormiram. Então, isso me faz entender também que unção não impede o sono. A pessoa pode ter unção, mas mesmo assim pode dormir. Unção é uma coisa, santidade é outra. Eu posso continuar tendo unção sem santidade. Porque unção é algo que Deus derrama na minha vida. Santidade é algo que eu busco através do Espírito Santo me santificar. Ou seja, o sono vem para todo mundo. Para quem tem, para quem não tem. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, né? Mas o que eu quero enfatizar aqui é que antes da meia-noite, um clamor, uma voz, alguém vem clamando. Aí vem o esposo. E essa voz, ele vem para despertar. É uma voz que antecede a volta do Senhor. Essa voz eu vejo essa voz como um avivamento, pastor. Eu vejo essa voz como um avivamento. Amém. Que desperta uma noiva ungida, uma noiva que tem, uma noiva escolhida, mas que está dormindo. E no meio dela também, uma noiva que não tem compromisso, que também dorme. Mas a diferença de quem tem unção e de quem não tem é essa, que quem não tem unção, quando cai, fica caído. Mas quem tem unção, ainda que cai, ainda que dorme, ele se levanta de novo. Então essa voz eu vejo como um avivamento. Eu vejo uma voz que vem levantando, que vem despertando. Porque meia-noite no relógio de Deus é os últimos dias. E nós já estamos vivendo essa meia-noite, né? Estamos contemplando muitas coisas aí. Agora, é interessante que quando essa voz ela clama, todos despertam. E você pode ver que há uma oportunidade ainda. Não é algo que vem repentino, pegando todo mundo de surpresa. É uma voz que vem, essa voz vem para despertar justamente para dar uma segunda chance. Porque se tem alguém que nos dá oportunidade é Deus. Eu gosto de falar, quando Elias estava debaixo do pé de zimbro, o anjo veio a primeira vez, come o pão, bebe da água, Elias voltou a dormir. A segunda vinda do anjo eu chamo de misericórdia.
Deus envia o anjo de novo e o anjo dá mais uma oportunidade. Então Jesus, ele não pega aqui ninguém de surpresa, ele manda uma voz, um clamor, um avivamento. Eu vejo isso como uma oportunidade, como um avivamento que vem para despertar realmente. Só que olha que interessante, pastor, quando essa voz clama, todas despertam, todas se levantam. Só que tem 5 que estão com azeite e 5 que estão sem azeite. E as que estão com azeite, as que estão sem azeite, elas vão até as que têm azeite, e elas dizem: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E as prudentes responderam: não, para que não falte a nós. Ide antes aos que vendem e comprai. Ou seja, essa imprudente é uma geração que quer tudo na mão e não quer pagar o preço da unção. Deixaram para a última hora e acham que as prudentes têm obrigação de... Como tem muitas pessoas hoje que estão assim. Não fazem nada pelo reino, não fazem nada para terem e se levantam. Ah, dá do teu azeite. É o crente 6 horas, né? 6 horas por mim, né? E aí elas dizem: não, vai comprar de quem tem, porque a unção tem um preço. A unção tem um preço. E elas dizem: ah, vamos... E elas vão comprar. Só que já é tarde demais. Não se prepararam. Então o que eu vejo aqui, pastor? A pergunta é: mas de que eu vou comprar? Quem vende a unção? Eu estou falando em uma linguagem aqui figurativa, né? Senão daqui a pouco eu vou falar que a gente está cobrando a unção aí, né, pastor? Porque quando você fala de comprar, você fala de pagar o preço. E a unção tem um preço. E quem que pode vender a unção? Você pode adquirir a unção? Os que carregam a unção. Os que ensinam sobre a unção. Os que ministram a unção. A gente precisa entender, meus irmãos, que nada venha de mão beijada. Sabe por quê, pastor? Porque tudo que vem fácil nós não valorizamos. Nós não damos valor para aquilo que vem fácil. O ser humano, ele tem a dar valor àquilo que veio de forma difícil, com preço, com suor. O que vem fácil nós não valorizamos. Tenta ajudar alguém que não quer ser ajudado. Tenta ajudar alguém, dá tudo para ele de mão beijada. Você vai ver se essa pessoa vai dar valor para aquilo. Não vai. Porque tudo que nós recebemos fácil, né, nós não valorizamos. Então elas dizem: vai buscar, vai comprar, vai pagar o preço. É tão interessante que lá, eu falei da mulher aqui que multiplicou o azeite, né? Aquela lá, o que Eliseu falou para ela? Eliseu falou assim para ela: agora vende o que você tem. Sabe que você pode vender a unção? Sabe que você tem para transferir? Porque você passou por um processo. Você pagou o preço. Ela pagou um preço daquele processo. Então o que é ir comprar unção? O que é ir adquirir a unção? É justamente essas chaves que eu trouxe aqui. Vai aprender com quem tem. Mas nada é de graça. Tudo tem um preço. A unção vai exigir de você renúncia. A unção vai exigir de você disponibilidade. A unção vai exigir de você tudo isso. Então, ir atrás dessa unção é ir pagar o preço, pastor. Então, essa é a última chave, Glória a pagar Deus. o preço.
Estava até lembrando, apóstolo, que uma vez eu trouxe um apóstolo para trazer um evento que ele ia ministrar na sexta, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Então, praticamente, o final de semana, derramando a sua vida, conhecimento, unção, que era unção de cura de milagre, e levar uma apostilha de R$5, uma forma de ajudar o ministério dele. E aí uma pessoa só naquele dia lá reclamou porque era pago. Recebendo na sexta, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite, e aí reclamou porque era R$5. Vamos dizer, se hoje mesmo fosse R$50, que não era nem 50, vamos dizer, fosse 30 hoje, para abençoar o homem de Deus. E eu falei, meu Deus, que falta de visão. E as pessoas que estão no meu evangelho, que é tudo de graça. Eu tenho feito treinamento secular, de inteligência emocional, tudo, e que os valores são bem mais altos, e eu vejo que todo mundo paga e não reclama. E eles veem que, sabe, isso faz bem, de inteligência emocional, faz bem para a mente, faz bem para o corpo, para as emoções. E no povo evangélico ele quer tudo de graça, mas você vê aqueles que querem tudo de graça, como estão a vida deles. Eles não querem pagar preço. Não só o preço de questão de ir para um lugar, de um congresso, de um retiro, de um livro, de um treinamento. Eles não querem pagar o preço de tudo isso que foi falado, essas 7 chaves. As pessoas, alguns, não querem pagar o preço. Eu sou daqueles que pagam o preço a vida toda, na questão de oração, de jejum, de retiro, de congresso, de livros, de treinamentos. Até hoje, não parei até hoje e não vou parar. Apóstolo, falando nisso, nós temos que aprender com quem sabe, com quem ensina. E você tem algo aí, né? Um material muito rico aí, que já muita gente tem testemunho que tem destravado aí. E tem algumas novidades aí. Sim, pastor. Nós temos o nosso treinamento, nosso curso Ativando a Unção, Descobrindo o Poder Sobrenatural de Deus. É um treinamento ali onde nós trazemos aulas... São mais de 10 horas aproximadamente de vídeo. Nós temos ali algumas lives também, onde eu ministrei ao vivo e deixamos ali registrado sobre a unção. Trazemos ali impartição, um momento de transferência de unção. É um treinamento poderoso, profético, onde nós trazemos ali, falamos sobre os níveis da unção, como alcançar níveis maiores da unção, como desenvolver a unção. Trazemos ali a unção através da honra, né? Justamente esses princípios que nós trazemos aqui sobre você servir a unção. E trazemos algo ali mais profundo, liberamos ali uma apostila, né, sobre todos esses assuntos. Você também vai ter um certificado na conclusão, você recebe um certificado do Ativando a Unção. E nós estamos dando de bônus também, pastor, os meus livros, nós liberamos ali de bônus, o meu livro, A Unção de Elias para esses dias, onde eu trago algo muito poderoso sobre a unção que atuou na vida de Elias, atuou na vida de Eliseu e também de João Batista, e que há uma promessa também para essa unção sobrenatural nesses últimos dias. É algo muito profético que o Senhor me deu, e nós escrevemos esse livro. Nós liberamos ele em e-book lá no curso, e também os Segredos de Ouro, que é outro e-book que eu trago sobre a prosperidade da Bíblia, né? E nós liberamos ali também a proteção do Salmo 91, que é o outro e-book também que eu dou de bônus, e outros livros que são alguns livros que eu li que fez a diferença na minha vida. São livros proféticos, e nós liberamos ali também de bônus. E tem sido uma bênção, pastor. Nós temos um feedback muito grande sobre o curso Ativando a Unção. Pessoas que foram ativadas, pessoas que foram transformadas, pessoas que viram realmente a diferença no ministério depois de participar dessa ministração. Glória a Deus, é muito forte. Então, você que estiver interessado, eu já combinei com o apóstolo, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. E algumas pessoas não conseguem achar a descrição, mas também no primeiro comentário fixado vai estar o curso Ativando a Unção. Vale a pena, um preço... A unção tem um preço, mas é um preço bem pequenininho esse aqui. Um preço assim, como dizem. Até valeria mais, né? Mas é um preço que todo mundo consegue verdade, adquirir. Nós deixamos algo bem acessível, e você pode ter certeza que você vai encher a sua botija. Eita. Né? Não vai ser uma virgem
e prudente, né? Vai ser, com certeza, vai ser uma virgem prudente, vai encher a sua vasilha, porque tem algo muito forte liberado. Até eu, às vezes, pastor, eu entro na plataforma, vou ver como que está o comentário do pessoal, as aulas, e há uma unção, no dia que nós gravamos aquilo, Deus assim derramou uma graça, e essa unção, ela impacta, e está lá, assim, fixado. Toda vez que eu ouço ali, eu sou impactado também por aquela unção, porque foi um mover muito grande. Em cada aula, assim, Deus derramou algo assim. Todo mundo testemunha isso, fala que a unção que flui ali naquele momento é algo tremendo. Glória a Deus. Então, aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, apóstolo, para encerrar, eu quero pedir que você faça uma oração para o povo aí, para aquele que tem sede, pelo menos libera aí uma unção aí para eles. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu apresento, Senhor, a vida de cada servo, de cada serva, cada homem, cada mulher que está diante dessa tela, Senhor, acompanhando esse programa. Amém. Espírito Santo, eu abençoo esse povo, eu quero profetizar as tuas bênçãos, e eu quero profetizar uma unção sobrenatural, sim, algo, Pai, em uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Transborda, Senhor, do teu poder, da tua graça, dos teus milagres. Espírito Santo de Deus, eu declaro o teu poder na vida do teu povo. Pai, eu abençoo este programa. Amém. Abençoo a vida do pastor, meu pai Ariston. Pai, que 2025, Pai, que venha, Senhor, uma porção dobrada, amém, sobre esta programação. Que algo mais poderoso seja feito nesse lugar. Ramachula, raie, sou, que manto. Ramassu, que me cantará blacai. Deus manda dizer para ti, pastor. Ramachula, raie, sou. 2025, Aramassu, que me cantará blacai. Tem uma porção dobrada para esse ambiente, para esse lugar. Ramachula, raie, sou, que manto, rebecai. Eu vejo pessoas de grande influência sentando nessa cadeira. Haramachula, Raiesu, Kemaiesu, Kemanto, Rebecai. Eu vejo algo muito poderoso que o Senhor vai fazer. Haramachula, Raio. O Senhor fala: se prepara, servo. Se prepara, porque maior é o que eu estou te dando, diz o Senhor para ti. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, pastor. Glória a Deus. Obrigado, apóstolo, por mais uma vez. Eu recebo. Então, nós estamos encerrando. Creio que foi uma bênção. Esse último programa deste ano e 2025, como Deus acabou de falar, vai ser ainda mais sobrenatural ainda. Amém. Então, fique na paz, fique com Deus. Até o próximo programa aí, se Deus quiser. Amém. Tchau, tchau.